Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. É uma bênção podermos partilhar este momento de fé, reflexão e esperança na presença do nosso Deus. Que a paz do Senhor esteja em seu coração neste exato instante, onde quer que você esteja. Quero que você saiba que este momento não é por acaso. Você não está ouvindo estas palavras por simples coincidência, mas sim porque o Espírito Santo de Deus preparou este encontro para falar diretamente à sua vida, trazendo consolo, direção e força para a sua caminhada. Cada novo dia é uma oportunidade de renovação, um recomeço em que o Senhor nos dá a chance de estarmos mais próximos dele, aprendendo com sua palavra e fortalecendo nossa fé. E é exatamente isso que vamos fazer juntos hoje. Mergulhar em uma mensagem de esperança que vem diretamente da Bíblia Sagrada para iluminar a sua vida. Ao longo desta reflexão, eu quero que você se sinta abraçado por Deus, que perceba que Ele cuida de cada detalhe do seu viver, mesmo quando você enfrenta lutas e dificuldades. Quero também te pedir algo muito especial. Se esta mensagem tocar o seu coração, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com outras pessoas. Assim, mais vidas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus. E claro, não esqueça de comentar no final qual foi a parte que mais falou ao seu coração, porque sua participação é muito importante para que possamos juntos construir uma grande família de fé, unida e fortalecida na presença do Senhor. Palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Hoje nós vamos refletir em uma passagem muito especial que se encontra no livro de Salmos, capítulo 74, versículo 20, onde está escrito: Atenta ao teu convênio, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Este versículo é um chamado profundo para que o povo de Deus não esqueça da aliança que ele estabeleceu. Em meio às trevas, em meio às injustiças e às maldades que cercam este mundo, existe uma promessa viva e imutável. O Senhor jamais abandona os que são seus. O salmista clama para que Deus atente ao seu convênio, ou seja, ao seu pacto, à sua aliança eterna feita com o seu povo. E aqui já podemos perceber algo muito importante para a nossa vida. Quando a terra está coberta de violência e de crueldade, o único refúgio seguro é a lembrança de que Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas. Querido irmão e querida irmã, ao olhar para o mundo em que vivemos hoje, percebemos exatamente o cenário descrito no Salmo. Lugares cheios de trevas, de dores, de injustiças. Pessoas vivendo sem esperança, famílias destruídas pela maldade, corações aflitos pela violência. Mas a palavra do Senhor nos lembra que existe uma aliança eterna, e esta aliança não pode ser quebrada, porque foi firmada pelo próprio Deus. Essa promessa é uma certeza que atravessa as gerações. Quando olhamos para a história bíblica, vemos que Deus sempre sustentou seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele esteve com Israel no deserto, foi refúgio no cativeiro, deu forças aos profetas em meio às perseguições e revelou sua salvação plena em Jesus Cristo. Hoje, essa mesma aliança continua viva para nós. A mensagem que o Senhor nos traz neste versículo é clara. Mesmo que os lugares estejam tomados pela crueldade, mesmo que a maldade pareça se multiplicar, Deus continua sendo fiel. Isso significa que, ao enfrentarmos dificuldades, não devemos nos desesperar, mas sim nos lembrar do convênio eterno do Senhor, porque é nele que está o nosso abrigo. Assim como o salmista pediu para que Deus olhasse para a aliança, nós também podemos clamar para que Ele atente ao seu pacto e renove em nós a esperança, a força e a coragem. É justamente esta fé que nos permite levantar todos os dias e seguir em frente, confiando que, mesmo em meio às trevas, a luz de Cristo brilha e não pode ser apagada.
Perceba que o versículo também traz um alerta. Os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Isso nos mostra que não podemos ignorar as realidades difíceis do mundo em que vivemos. Precisamos ser conscientes de que o mal existe, mas, acima de tudo, precisamos estar firmes no Senhor para não sermos abalados. A aliança de Deus é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Essa é a palavra do dia, mensagem e oração da manhã. Confiar que o pacto de Deus é maior do que as trevas ao nosso redor. Amado irmão, amada irmã, vamos mergulhar ainda mais fundo neste terceiro ato da nossa reflexão, porque a palavra de Deus é rica em detalhes e nos mostra como aplicar cada princípio à nossa vida diária. O salmista, ao dizer, atenta ao teu convênio, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade, nos leva a compreender uma verdade espiritual poderosa. Quando lembramos a Deus da aliança, não é porque Ele se esqueceu, mas sim porque o nosso coração precisa ser fortalecido na convicção de que Ele é fiel. Esse clamor do salmista revela uma prática espiritual que devemos trazer para a nossa rotina. A oração fundamentada na palavra, onde trazemos à memória as promessas do Senhor e declaramos nossa confiança nelas. Não se trata de questionar a fidelidade de Deus, mas de reafirmar a nossa fé no pacto eterno, estabelecido com aqueles que o amam. Veja que, ao longo da história, o povo de Deus enfrentou momentos em que tudo parecia perdido. Em Êxodo capítulo 2, quando os israelitas estavam oprimidos no Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, em meio à crueldade e à escuridão da escravidão, a aliança foi o elo que manteve viva a esperança e trouxe libertação. Da mesma forma, quando olhamos para Jeremias capítulo 31, encontramos a promessa da nova aliança, selada em Cristo Jesus, que não seria escrita em tábuas de pedra, mas no coração dos homens. Essa nova aliança, firmada pelo sangue de Jesus na cruz, é o maior selo de que Deus jamais nos abandona, ainda que os lugares da terra estejam repletos de trevas e de dor. Aplicando isso às nossas vidas, precisamos entender que o mundo de hoje não é diferente do que o salmista descreveu. A crueldade se manifesta de várias formas. Famílias destruídas, injustiças sociais, corrupção, violência e tantos outros males. Mas em meio a tudo isso, nós somos chamados a lembrar que pertencemos a uma aliança eterna. Quando você passa por momentos de luta, quando enfrenta situações que parecem insuportáveis, lembre-se deste versículo. Deus atenta ao seu convênio. Ele não falha. Ele não esquece, Ele não abandona os que confiam nele. Isso significa que, ao dobrarmos os joelhos em oração, podemos pedir ao Senhor que olhe para a aliança feita em Cristo e podemos nos levantar fortalecidos, sabendo que somos guardados e sustentados pela fidelidade divina. Outro ponto importante é que este versículo também nos desafia a sermos agentes de luz em meio às trevas. A aliança de Deus não apenas nos protege, mas também nos responsabiliza a viver como testemunhas da sua graça. Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso quer dizer que, ainda que os lugares da terra estejam cheios de crueldade, nós somos chamados a brilhar, a levar esperança, a manifestar o amor de Cristo em atitudes concretas. Quando confiamos no convênio eterno, nos tornamos instrumentos para que outras pessoas conheçam essa fidelidade divina. Portanto, irmão e irmã, a grande mensagem que este ato nos traz é que a aliança de Deus não é apenas um consolo em tempos de escuridão, mas também uma convocação para que vivamos firmes na fé, sem ceder ao medo ou ao desespero. Assim como o salmista clamou pedindo que o Senhor atentasse para o seu convênio,
nós também podemos levantar nossa voz em oração, lembrando que somos parte de uma promessa que jamais será quebrada. Essa convicção nos sustenta, nos fortalece e nos dá coragem para enfrentar qualquer adversidade, porque sabemos que o Deus que fez a aliança é o mesmo que cumpre cada detalhe dela. Assim, este terceiro ato é um chamado à confiança, à perseverança e à ação. Confiar na fidelidade de Deus, perseverar em meio às trevas e agir como portadores da luz de Cristo neste mundo tão necessitado. Essa é a certeza que carregamos. Ainda que os lugares sejam sombrios, ainda que a crueldade se multiplique, a aliança de Deus permanece firme, imutável e eterna. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, ao encerrarmos esta mensagem e chegarmos ao fechamento desta reflexão sobre Salmos, capítulo 74, versículo 20, atenta ao teu convênio, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. É fundamental que aquilo que ouvimos não fique apenas como informação, mas que desça ao âmago da nossa vida e produza transformação concreta e duradoura. A verdade que vem do trono de Deus não é um consolo frívolo, é um fundamento firme que sustenta a alma quando as circunstâncias ao redor parecem desejar nos derrubar. Vivemos em tempos onde a escuridão manifesta-se em tantas formas. A violência que rouba a paz das ruas, a injustiça que corrói estruturas, o coração ferido que perde a capacidade de confiar, as famílias despedaçadas, as crianças que crescem sem referências sólidas. Mesmo assim, a Escritura nos chama a recordar uma realidade maior. Deus estabeleceu um convênio, e esse convênio é guarda, é memória divina que sustenta e que assegura que a história não termina sob o jugo do mal. Ao recordar o convênio de Deus, no fundo estamos dizendo: Senhor, lembra-te da tua promessa, lembra-te do teu pacto. Esse clamor não demonstra dúvida na fidelidade divina, mas revela que o coração humano precisa ser continuamente renovado na esperança e que a fé se fortalece quando trilhamos o hábito de convocar as promessas do Senhor em oração ativa e consciente. Quando o povo de Israel enfrentou opressão no Egito, como relata Êxodo capítulo 2 e seguintes, a lembrança do convênio com Abraão, Isaque e Jacó tornou-se âncora da libertação. Quando o profeta Jeremias recebeu a promessa da nova aliança, registrada em Jeremias capítulo 31, aí estava o anúncio de que Deus escreveria a sua lei no coração do homem e restauraria a comunhão ferida. Essas narrativas apontam para uma mesma dinâmica espiritual. A aliança divina é força viva que opera nas vicissitudes humanas e confere significado até às dores mais profundas. Portanto, no nosso cotidiano, diante das moradas de crueldade que se apresentam nas notícias, nas ruas, nos ambientes de trabalho, nas redes sociais e até no seio de nossas próprias relações, somos convidados a agir de modo contracultural, lembrar da aliança e viver segundo ela. Lembrar da aliança implica algumas atitudes práticas e espirituais, que quero destacar agora. Não como teoria, mas como caminhos que o Senhor usa para nos preservar e para que sejamos instrumentos de restauração. Primeiro, cultivar a memória sacramental da palavra e da oração. Leia e medite as Escrituras de forma regular para que a promessa do Senhor seja verdade viva em sua mente e em seu coração. Ao fazer isto, você estará relembrando o convênio que o Senhor fez e confirmando a sua fidelidade sobre a sua vida. Em segundo lugar, praticar a justiça e a misericórdia nas relações concretas. A aliança de Deus nos chama a ser agentes que denunciam a crueldade e que promovem o cuidado com o ferido, com o marginalizado, com o que sofre, porque a luz que nos foi dada precisa irradiar e transformar. Jesus nos lembrou desta vocação quando disse em Mateus capítulo 5, versículo 14, que somos a luz do mundo. Não podemos, portanto, esconder a nossa vocação cristã diante das injustiças. Em terceiro lugar,
perseverar na esperança ativa. A Escritura nos mostra que a paciência do justo tem grande valor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos ensina a não atentarmos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque o visível é passageiro e o invisível é eterno. Essa perspectiva muda nossa maneira de reagir às notícias ruins, à pressão emocional e ao desânimo, fazendo-nos permanecer firmes, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, conforme Salmos capítulo 1, versículo 3. Além disso, a lembrança do convênio nos leva a resistir à tentação de justificar o mal, ou de olhar com inveja para quem aparentemente triunfa pela violência ou pela corrupção, porque aqueles caminhos são atalhos provisórios que conduzem à ruína. A promessa divina nos lembra que o arbítrio humano tem consequência e que a justiça de Deus não falha. Ela se manifesta no tempo certo e de modo que a glória do Senhor seja reconhecida. Ademais, sermos guardadores do convênio significa também cultivar comunidades de fé que sustentem uns aos outros. A aliança não nos torna solitários, mas membros de um corpo que caminha junto. Nos círculos de comunhão, nos grupos de oração, nas igrejas e nas famílias, ao trazermos uns pelos outros a lembrança das promessas de Deus, fortalecemos o corpo de Cristo e prevenimos que a escuridão nos isole. Em termos práticos ainda, quando encontrar moradas de crueldade, em conversa, em notícia, em ambiente profissional, haja com sabedoria, denuncie o que precisa ser exposto, proteja o vulnerável, ofereça auxílio prático se possível e, acima de tudo, ore, porque a ação humana e a intercessão andam juntas. A fé ativa não é resignada. Ela age com coragem e compaixão. Finalmente, querido irmão, querida irmã, permita que a esperança do convênio guie suas decisões cotidianas. Quando estiver diante de escolhas que tocam sua conduta, pergunte-se: esta opção honra a aliança do Senhor? Esta atitude manifesta a luz de Cristo? Essa pergunta simples é ferramenta poderosa para manter a coerência cristã, mesmo em meio à pressão e ao medo. E lembre-se sempre de que nenhum sofrimento é eterno, fora do propósito redentor de Deus. As trevas não têm a palavra final. A promessa inscrita no coração do crente é que a fidelidade de Deus permanece e que todo choro será enxugado no dia em que ele vier. Por isso, caminhe com coragem, pratique a justiça, estenda a misericórdia e jamais perca a memória do pacto, porque essa memória é a força que nos sustenta nas noites mais escuras. Antes de prosseguirmos para a oração, eu gostaria de reforçar algo prático. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários como o Senhor tem falado à sua vida. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ser lembradas da aliança de Deus. Posso seguir agora com a oração, convidando você a se unir em fé e súplica, ou deseja que eu amplie ainda mais algum ponto deste encerramento? Senhor Deus, nosso Pai fiel, aproximamo-nos de Ti agora em humildade e reverência, reconhecendo que Tu és a rocha eterna, que mantens a Tua aliança de geração em geração e que não te esquives das promessas que fizeste ao Teu povo. Nós Te louvamos porque mesmo quando os lugares se mostram tenebrosos e cheios de moradas de crueldade, Tu continuas sendo refúgio e fortaleza para os que em Ti confiam. Obrigado, Senhor, porque a Tua aliança é maior do que as nossas fadigas e porque o Teu amor nos sustenta nas noites mais longas. Pai, pedimos que fortaleças o coração do meu irmão e da minha irmã que ouvem esta palavra agora. Que a recordação do convênio seja para cada um uma âncora firme, que segure a alma quando as circunstâncias tentarem lançar medo ou descrença. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria para reconhecermos as moradas de crueldade e a coragem para agir com justiça e compaixão.
Nos dá discernimento para protegermos os vulneráveis e para não aceitarmos a violência como caminho. Consolida, Senhor, as famílias feridas, cura os corações machucados, levanta lideranças que promovam a paz e transforma ambientes de opressão em espaços de restauração. Senhor Jesus, que sacrificaste a tua vida e selaste a nova aliança, faz que a nossa conduta reflita a tua luz, que sejamos em todo lugar testemunhas vivas da esperança que temos em ti, como ensinaste em Mateus capítulo 5 e em outras passagens que sustentam nossa fé. Renova em nós a perseverança descrita pelos apóstolos, para que não atentemos nas coisas que se veem, mas nas que permanecerão eternamente, confiando que o teu agir trará justiça e redenção. Pai, convidamos o teu Espírito Santo para escrever novamente a tua palavra em nossos corações, conforme a promessa da nova aliança, e pedimos que cada ato de bondade e cada gesto de amor sirva como antídoto contra a crueldade que nos cerca. Abre portas onde há portas fechadas, levanta onde há queda, dá paz onde há inquietação e faz com que a lembrança do teu pacto produza frutos de santificação e reconciliação. Nós oramos em nome de Jesus, confiantes de que tu nos ouves e nos respondes segundo a tua vontade. Amém. Meu irmão, minha irmã, se foi abençoado por esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe como o Senhor falou ao seu coração, inscreva-se no canal e deixe o seu like para que mais pessoas recebam esta palavra.